Olá pessoal, o Café com TV já está aqui no ar. Eu, Camila Dourado, agradeço pela sua companhia na tela da TV Alterosa. A edição de hoje é especial em clima de Natal. Vamos relembrar tudo o que foi destaque ao longo de 2025. Reportagens que marcaram, histórias inspiradoras e exemplos que devem ser seguidos. Além disso, vamos atualizar o mercado de café com todas as informações. Esse é o Café com TV, há 15 anos no ar. Abrimos a edição de hoje mostrando as riquezas de Minas Gerais. O sul do estado em meio às belezas e às riquezas do turismo rural. Uma produtora de Campos Gerais vem se destacando na cafeicultura. Além de investir na qualidade, Lucélia transformou a própria fazenda em um espaço de experiências para quem quer viver o dia a dia no campo. Os grãos da Fazenda Santa Cruz, em Campos Gerais, são reconhecidos pela qualidade. São 9 hectares em um terreno de altitude a mais de 1.000 metros. Começa desde da formação da lavoura, né? O café especial. Uma busca por variedade que seja adequada naquela região sua. E depois o cuidado com o pós-colheita, que você tem que ter um zelo assim, bem diferenciado do café commodity, né? Tem que fazer cuidados, colher na hora certa. Isso tudo faz com que ele dê um café diferenciado, um café de bebida especial. Nós temos a nossa marca de café especial, igual eu já falei, nós começamos há 4 anos. E começamos a receber muita visita, o pessoal de outras cidades querendo comprar o café diretamente com o produtor. Então a gente não tinha um espaço adequado para isso. Aí nós resolvemos a fazer um espaço para a gente estar recebendo os nossos clientes, né? E também uma torrefação que a gente montou juntamente. A Emater deu um suporte muito grande para a gente nessa parte aí, que até então ela vai ser a primeira agroindústria aqui da nossa região, né, de café especial. E a gente tem também, assim, vai ter uma visitação no espaço lá, no meio da lavoura de café. E a gente vai ter um restaurante para estar recebendo as pessoas durante o final de semana. Mas a virada de chave para o sucesso veio após a ousadia da esposa dele. A Lucélia acreditou no potencial do café produzido na fazenda. Meu esposo, né, o Cleiton, era produtor de café commodity, até eu querer começar a fazer um café gourmet. Aí, na época, eu falei para ele, Cleiton, eu quero fazer café gourmet. Ele falou assim, ó, você vai jogar dinheiro fora, a gente não tem esse café aqui não, mas eu te acompanho no que você precisar. Vamos, né, vou fazer o café gourmet. Cheguei e levei o café para torrar. Chegou lá, o café não era gourmet, o café era café especial de 84 pontos. Aí o Cleiton também começou a ficar mais apaixonado que eu. E assim começou a nossa história com cafés especiais. O casal aprimorou o manejo, investiu em qualidade e conquistou o reconhecimento. Inclusive, a Lucélia já foi indicada ao Troféu do Agro, que valoriza o trabalho bem feito no setor. Como que uma mulher faz a diferença, né, no agro? E hoje nós estamos vendendo café para o Brasil inteiro. E não através do café especiais, nós começamos a receber visita. O pessoal começou a comprar nosso café e queria saber onde era feito, como que a gente fazia, e começamos a ter visita. Aí, com a ajuda da Emater, eles falaram assim, ó, gente, vamos arrumar um lugarzinho, e falou, precisam montar a agroindústria. Aí eu falei, vamos montar. Aí ele falou assim, eu tenho um pouco de medo. Eu falei, não, nós vamos montar. Né? Eu falo assim, quando Deus abre um caminho, Ele abre mesmo o teu caminho. E montamos a agroindústria, nós somos a primeira agroindústria da região e agora estamos montando restaurante, torrefação, cafeteria. O restaurante está ficando lindo, assim, uma coisa bem diferenciada. A propriedade agora faz parte do catálogo Ruralidade Viva da Emater, que reúne roteiros de turismo rural em várias regiões de Minas Gerais. O turismo rural hoje ele é uma crescente, né? E a Emater ela lançou o catálogo Ruralidade Viva, onde a gente tem todas as experiências turísticas no meio rural de Minas Gerais. Então esse catálogo ele reúne informações detalhadas sobre as propriedades, né, abertas à visitação, como contato, redes sociais, fotos, quais as atividades estão disponíveis nessa propriedade. Então a gente oportuniza, né, que os
interessados possam agendar visitas, possam conhecer essas propriedades, ter vivências, né, junto aos produtores, degustação de produtos como cafés, queijos, cachaças. Então o objetivo da Emater foi realmente fomentar o turismo rural e trazer o aumento da renda complementar a esses agricultores. O projeto oferece experiências como visitas a fazendas históricas, queijarias, cachaçarias, trilhas e vivências ligadas à produção de café, queijo e doces típicos. Tudo isso em propriedades rurais que abrem as portas ao público, com hospitalidade e contato direto com a natureza. A gente tem um olhar muito positivo também para essa questão do turismo, do artesanato, da agroindústria dentro do estado. Dentro dessas experiências, é justo que a Emater colocasse e apresentasse para toda a sociedade aonde que estão esses produtores, onde estão as experiências, seja no turismo, no artesanato, onde, né, as pessoas, a sociedade possa reencontrar. E tivemos essa iniciativa de transformar isso num catálogo, né, dentro do Ruralidade Viva, que é onde que a gente mostra dentro de um catálogo onde que os turistas podem acessar e procurar dentro das regiões, de todas as regiões do estado, aquelas propriedades, aqueles produtores que possam estar recebendo, possam estar oferecendo esses produtos de excelente qualidade para toda a sociedade. E os projetos de Lucélia não param por aí. A cafeicultora pretende inovar cada vez mais. Eu não tenho medo, eu falo assim, vamos. Agora o próximo passo são os chalés, que eu quero fazer virado para a cidade, porque lá onde a gente mora é 1.050 metros, né? Você fica de frente para a Serra, para o Cristo, e do outro lado é cidade, porque é 2,5 km da cidade e montanha, 1.050 metros. Então, assim, é lindo o lugar, muito perto da cidade, então é só alegria. Então, tenho certeza que nós vamos só crescer. E não poderia faltar as atualizações do mercado de café na palavra do especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. O mercado de café apresenta uma queda significativa nos preços durante essa semana. Se você analisar preço médio, semana passada 370 centavos de dólar por libra-peso e essa semana 350, a gente vê que em termos de preço médio a queda foi de 2.000 pontos. Já são 5 dias de quedas consecutivas e nesses 5 dias a gente vê uma queda de 3.000 pontos. No mercado físico, o preço de um café tipo 6, bebida dura 86 defeitos, saiu de um preço médio de R$ 2.250 na semana passada para R$ 2.175 nessa semana. Aconteceu a mesma coisa que na Bolsa de Nova York, ou seja, 5 dias de preços consecutivos em baixa. E aí a queda nesse mercado foi muito significativa, com preços saindo de 2.254 para 2.149, que é o menor preço em 4 meses, registrado lá em agosto, R$ 2.150. Ou seja, uma queda aí nesses 5 dias de R$ 105 por saca. A queda no preço físico não acompanhou nem de perto a queda da Bolsa de Nova York. Isso aconteceu por 2 motivos. Primeiro, o baixo volume registrado de venda dos produtores, que seguraram aí para não fazer negócios durante essa queda de preço. E segundo, a alta do dólar, que saiu de R$ 5,40 preço médio da semana passada para R$ 5,50 preço médio desta semana. A alta do dólar acabou compensando o preço em reais. As chuvas no Brasil, nesta fase aí de enchimento dos grãos, contribuíram para essa baixa significativa, já que aumenta a perspectiva de uma safra boa do Brasil em 2016. Somado a isso, outro fator baixista pesou no mercado. É que ocorre aí o avanço da safra do Vietnã, que mesmo tendo problemas lá de alagamento, vai confirmando uma safra alta este ano. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais.
E agora vamos falar de cuidado e saúde com o SPA Saúde. Dezembro lembra a gente do que realmente importa, celebrar, abraçar, estar junto. E vamos combinar, nenhum presente supera a saúde. Saúde para viver o agora, saúde de verdade, daquelas que acompanham a vida inteira. O melhor presente que você pode dar para a sua família é saúde. Para isso, existe o SPA Saúde, um plano único sem fins lucrativos e feito para toda a sua família. Oferecemos saúde de verdade, benefícios exclusivos, bem-estar e atendimento de qualidade pensados no cooperado. Esse sim é um presente para a vida toda. SPA Saúde, o plano de saúde para a família do produtor rural. Com a SPA Saúde, você e sua família têm cuidado de verdade para viver a vida com tranquilidade, com ampla rede credenciada, sem fins lucrativos, feito para estar com você, produtor rural, em todos os momentos da sua vida. Primeira pausa bem rápida aqui no Café com TV, lembrando que esta é uma edição especial de Natal. No próximo bloco tem dica de manejo de café. Você vai ver também os detalhes de uma nova variedade que vem surpreendendo na região. Não saia daí, hein? Já estamos de volta aqui no Café com TV com uma matéria especial. Uma nova variedade de café está surpreendendo pela resistência à ferrugem, principal doença que atinge os cafezais. A Siriema AS1 foi desenvolvido por cruzamentos genéticos e também se destaca por tolerar o bicho mineiro e a seca. Veja só. A Fundação Procafé em Varginha tem mais de 4 décadas de estudos voltados às variedades, como a Siriema. Um dos resultados mais expressivos é essa variedade criada nos anos 80, que une diferentes características para tornar a lavoura mais resistente. Esse material denominado aqui na Fundação Procafé de Siriema, ele é o cruzamento de 2 espécies, que é o arábica, que é a gente mais tradicional cultivado aqui, com outra espécie que é o Coffea racemosa. O objetivo lá atrás era incorporar a resistência ao bicho mineiro, que o Coffea racemosa é resistente ao bicho mineiro. Então cruzou-se essas 2 variedades que deu origem a um material resistente ao bicho mineiro. Depois desse material, esse híbrido, ele foi retrocruzado com material de catimor, buscando incorporar resistência à ferrugem. Então hoje nós temos um material resistente à ferrugem, resistente ao bicho mineiro e também, vindo do Coffea racemosa, é um material muito tolerante à seca. A nova cultivar garante resistência tripla: à ferrugem, bicho mineiro e à seca. Nós temos diversas linhagens desse material de Siriema. Então nós temos algumas linhagens que, apesar de super resistência ao bicho mineiro, elas são menos produtivas. Em contrapartida, nós temos outras linhagens extremamente produtivas, que aí produzem igual um café normal, um catucaí, um arara, e que tem uma resistência parcial ou uma resistência total ao bicho mineiro. Então a gente busca esses materiais de resistência total e altamente produtivo. O material tem bom desempenho em todas as regiões cafeeiras, mas é particularmente indicado para as mais quentes. É um material, uma cultivar que se adapta em praticamente todas as regiões cafeeiras, mas ela é mais indicada para regiões mais quentes, por conta da resistência à seca e principalmente por conta da resistência ao bicho mineiro, uma vez que o bicho mineiro ataca muito mais nessas regiões mais quentes, como o Triângulo Mineiro, por exemplo, norte de Minas. Ainda de acordo com o engenheiro agrônomo, as linhas de inseticidas que estão sendo colocadas para combater o bicho mineiro não estão sendo 100% eficazes. Por isso, a Siriema vem com uma alternativa que vai reduzir o custo do produtor rural e também dar uma boa carga na produção da lavoura. Tem alguma linhagem de Siriema também, como o próprio Siriema S1, é muito interessante para o pequeno produtor, às vezes um produtor de menor nível tecnológico, que é uma cultivar menos exigente. Ele vai precisar fazer menos aplicações de defensivo, menos nutrição, ele vai conseguir uma produtividade média do café. Então é um material aí, tem algumas linhagens destinadas também para aquele pequeno cafeicultor.
Ô Lucas, você estava falando também que é importante lembrar o produtor que tem muitos defensivos que hoje em dia já não controlam mais o bicho mineiro. E aí vem a Siriema com essa possibilidade do produtor ter uma proteção a mais na lavoura. Exatamente. Hoje o bicho mineiro é a principal praga do café, por conta da sua disseminação muito grande e principalmente por conta que hoje as principais moléculas de inseticida que a gente tem para o controle do bicho mineiro já não são mais eficientes, ou seja, o bicho mineiro eles já são resistentes a essa maior parte das moléculas. Então é necessário o cafeicultor aliar junto ao controle químico essas novas cultivares de café resistentes. Então nós temos que colocar o melhoramento genético para aliar contra essa praga, que a gente acredita que para o futuro vai ser a única coisa mais eficiente ainda que o controle químico, que além de alto custo para o cafeicultor, ele é baixo eficiente. Do café ao leite, uma família se destaca na produção de leite, que é referência em São João Batista do Glória. A Fazenda Centenária guarda muitas histórias. Veja só todos os detalhes nessa reportagem. A propriedade fica em São João Batista do Glória, na região da Serra da Canastra. A Fazenda Centenária preserva as origens da família Vilela. Uma mesa farta que traz as riquezas produzidas no local. Laís representa a 4ª geração da família. E a nossa infância aqui, como era a casa do meu avô, ela era repleta de criança. Nós éramos 13 primos. Todo mundo cresceu aqui, em volta daqui, né? Então foi uma infância muito rica. Após a morte do avô de Laís, as terras foram divididas, mas a produção seguiu na família. Só que o Ebenezer, pai da Laís, enfrentou alguns desafios. Como aqui era uma fazenda que fica mais perto da serra, mais no canto, né? O acesso era mais difícil. Aí eles não optaram por não pegar meu leite mais, né? Aí, numa sexta-feira, trouxeram uma carta que na segunda-feira o caminhão já não vinha pegar leite aqui. Nossa, foi assim, foi um tiro, né, que a gente recebeu, assim, porque a gente não espera, né? E de uma hora para outra a gente ficou na mão aí e não tinha para onde pra gente correr, né? Algumas vacas precisaram então ser vendidas, mas eles adequaram a produção às normas. A Laís resolveu buscar o conhecimento para ser aplicado no trabalho. E eu desenvolvi um plano de negócios, né, para entender a viabilidade técnica, operacional e financeira dessa queijaria aqui, onde a gente está. Né, para entender se seria viável a gente arriscar dessa forma, já que a gente já estava também num cenário que não era muito positivo naquela época. Até sempre foi o órgão de apoio que nos ajudou, né, ajudava com as questões de financiamento para a agricultura familiar desde lá atrás. Né. A Emater sempre foi nossa casa. Eu falo que a gente é um aprendizado junto com eles, desde da questão da fabricação do queijo, questão de algumas pastagens, rebanho, até na questão de comercialização, né, participação de feiras. Hoje a família cria cerca de 20 vacas leiteiras em pasto livre e em um sistema rotacionado em piquetes. O cuidado com essas vacas reflete na produção do queijo que a dona Luciana, mãe da Laís, está à frente. Tem que fazer uma análise do leite primeiro, depois faz a análise do pingo, para ver como que está a acidez do leite do pingo, para ver a quantidade certa que vai colocar na quantidade de leite que a vaca produziu naquele dia. O queijo faz sucesso e ganhou várias premiações. Eu não conseguia entender como que o nosso município estava de fora de uma indicação geográfica do queijo, né? Porque nós estamos inseridos na Serra da Canastra, né? A gente também faz parte da Serra da Canastra. E aí a gente foi entender que isso era muito mais burocrático do que parecia. Agora o município é reconhecido por essa produção do queijo na canastra. Um estudo foi elaborado e foi aprovado. Nós ficamos muito felizes de ver os resultados dessas ações da Emater gerando o aumento de renda para o produtor, a melhoria da qualidade de vida de cada um e aqui celebrando essa inclusão importante na indicação geográfica de São João Batista do Glória, na região da Canastra. A família se emociona ao ver o resultado de todo esse trabalho. É gratificante demais, né? A gente trabalhou muito para estudar os filhos, né? E foi muito sacrificado. E aí e agora, graças a Deus, a gente deu a volta por cima. Eu vejo para eles, eu vejo que eles têm orgulho de mim e eu também tenho muito orgulho deles. Fico até emocionada. E veja outros destaques do agronegócio.
Precisando de torradores de grãos? Então você precisa da Ruralmac, especialista na fabricação de torradores de alta performance e equipamentos robustos para o seu negócio. A Ruralmac entrega qualidade, durabilidade e tecnologia feita sob medida para quem vive da torra. A Ruralmac é especializada na fabricação de torradores de grãos e equipamentos, trazendo o que há de melhor no mercado para o seu negócio. São torradores de última geração com tecnologia de ponta e durabilidade. Equipamentos para pequenas, médias e grandes empresas. Fale com um dos nossos especialistas pelo telefone 033 99926 0698. Ruralmac atendendo no Brasil e com entregas também no exterior. Fabricação própria, assistência garantida e aquele atendimento parceiro que você precisa. Então entre em contato com o 033 99926 0698. Mais uma pausa bem rápida aqui no Café com TV. Você já sabe que essa é uma edição especial de Natal. E está para lá de importante. Relembramos tudo que foi destaque ao longo do ano. Uma dessas matérias é a criação de galo índio gigante aqui na nossa região. Te mostro já todos esses detalhes. Já estamos de volta aqui no Café com TV. Do hobby ao negócio, galo índio gigante vale até R$150 mil. Eles impressionam pelo tamanho, pelo peso e principalmente pelo valor. Acompanhe só todos esses detalhes nessa reportagem especial. O galo índio gigante é uma raça de galinha doméstica desenvolvida no Brasil, originária de Minas Gerais e Goiás, criada a partir do cruzamento de galos de rinha, como o chamo e o malai, com galinhas caipira. Essa raça é uma das maiores e mais pesadas do mundo, destacando especialmente pela altura. Seu Paulo começou com o filho a produzir galhos índios nessa fazenda em Varginha e hoje vende para o Brasil inteiro. São uns 12 anos atrás, um menino meu, o caçula, viu as reportagens, resolveu a criar. Aí comprou na época uma dúzia de ovo de fora e começou a criar, entendeu? Aí foi renovando, foi fazendo o plantel dele e hoje está aí. Além da variedade padrão, surgiram outras dentro da raça índio gigante, que podem ter plumagem, face, pernas, crista e barbelas totalmente pretas ou até mesmo com aparência de cabeça redonda. A altura é um diferencial e o galo se destaca pela imponência e respeito com outras aves. Então, ele tem sim, o tamanho, né, que chega a medir aí do bico até na unha dele, às vezes 1,20 m, 1,25 m de altura, de comprimento. E é um galo, ele é bom, ele fala índio, mas não é um galo mansinho, né? Bom de mexer. E a questão do peso dele também, que é diferente, né? Então, ele tem o peso, ele pesa, um galo é 5, 6, 7 quilos, né? Então o peso dele é bem maior do que o outro. Cada galinha pode produzir cerca de 50 ovos por temporada. O tamanho dos ovos é variado, podendo ser grandes e de excelente qualidade. As aves começam a postura a partir do 7º mês de vida e tem tempo de vida estimado entre 6 a 8 anos. Esse galo isso não é para bater. Abate aqueles que não servem. Agora o que tem a característica do índio gigante, isso aí vai para... faz os leilões dele, virtual, vai para o Rio, São Paulo, Paraná, para toda a Santa Catarina. Então eles usam isso aí mais para hobby, é igual a criação de cavalo. Galos de boa linhagem podem atingir valores expressivos no mercado, especialmente quando mantidos em criadouros especializados, sendo procurados por colecionadores e criadores de todo o país. Um galo bom mesmo aí é na faixa de 10 mil, 15 por aí. Agora tem gente que já conseguiu vender até por R$150 mil um galo. No caso de vocês aqui? Não, nós aqui, você demora muito tempo para você entrar no mercado, né?
Mas nós já vendemos aí, até por 10, 12 mil já vendemos. Hoje aqui na propriedade do seu Paulo, eles estão com 6 galos e 20 matrizes. E estão com 30 pintinhos, ou seja, esta é a etapa onde eles estão fazendo a recria. Mas a expectativa é de que até o final do ano de 2025, eles tenham 200 animais sendo criados aqui na fazenda. A venda deles sempre ocorre mais ou menos lá para fevereiro, março, que vai terminando a recria. Agora está na recria, então nós estamos começando a chocar para tirar os pintinhos. A gente cria uma faixa aí de 200, 250 filhotes, para depois apurar no final e ver o que sobrou. E às vezes sai aí uns 100 frango bom, o resto é meia boca. É aí que acaba sendo vendido aqui mesmo na região. É igual um cara falou, você tirar o Neymar aí é difícil. Então quando tira, vende bem vendido. E atenção, produtor rural, para este recado do Café com TV. Poços de Caldas é uma cidade linda, bem cuidada, cheia de encantos. Mas existe uma época que ela fica ainda mais especial. As luzes se acendem e tudo ganha ainda mais vida. Natal de Luz. Venha conhecer, visitar, se divertir e se encantar. Em Poços de Caldas. No agro também é muito importante cuidar da saúde. Veja só a dica da Natus Farma. Pessoal, agora uma dica de ouro para você que sabe a importância de cuidar da saúde, mas também não abre mão de economizar. A Natus Farma tem um recado que vai unir essas duas coisas: qualidade e preço baixo. Fica ligado aí. A sua saúde merece o melhor e o seu bolso também. Na Natus Farma você encontra medicamentos genéricos dos laboratórios Medley e Geolab com condições especiais. É a união da economia que você precisa com a qualidade que você confia. Chega de pagar caro. Venha para a Natus Farma e comprove. Genérico é aqui. E você ainda parcela suas compras em até 6 vezes sem juros no cartão. Natus Farma, a farmácia que faz a diferença. Tá vendo só? Recado dado. Na Natus Farma você não escolhe entre economizar em um produto de qualidade. Genéricos da Medley, Geolab e outros grandes laboratórios com preço justo e aquele parcelamento em até 6 vezes sem juros no cartão, que ajuda demais, hein? Passe na Natus Farma mais próxima e comprove. Seguimos para um rápido intervalo, mas não saia daí porque vamos voltar com um alerta. Uma ameaça quase que invisível que tirou o sono dos produtores rurais na região de Campanha, no sul de Minas. Um inseto bem pequenino atacou e destruiu pomares de tangerina pocã. Te mostro daqui a pouco, hein? O Café com TV já está aqui de volta, nesta edição especial de Natal. Agora vamos exibir um alerta. Uma ameaça quase que invisível que colocou em risco uma das principais atividades econômicas aqui do sul de Minas. Um inseto de poucos milímetros destruiu pomares inteiros de tangerina pocã, levando produtores ao desespero. Ameaça uma das principais fontes de renda de produtores rurais de Campanha, no sul de Minas Gerais. Os pomares de tangerina do tipo pocã. A causa é o psilídeo, o inseto vetor do greening. Uma das doenças mais perigosas nas plantações de cítricos, transmite uma bactéria que compromete folhas, raízes e frutos. O resultado é devastador. Árvores definhando, frutas que não crescem e um horizonte de perdas irreversíveis. Ele é um inseto sugador, ele vai sugar a planta e vai adquirir a bactéria.
Então aí ele vai bater asa, sugar outra planta e na hora dele fazer a salivação ele vai fazer a inoculação da bactéria em outra planta. É como se fosse uma Aedes aegypti, né, inoculando o vírus da dengue. Praticamente o processo é o mesmo, tem a doença e tem o vetor. A realidade já pode ser vista na região, já que a doença é extremamente destrutiva e uma das soluções é erradicar os pés da fruta. À medida que a bactéria é inoculada na planta, entre 6 meses a 1 ano começa a aparecer os primeiros sintomas. A planta vai definhando, vai amarelando, né? Os frutos vão se deformando, principalmente na variedade tangerina Poncã, né? Então assim, a planta vai criando caloses internas, tá, para se defender da bactéria e vai entupindo os vasos da planta como se fosse um colesterol. Então os nutrientes não conseguem passar, a planta não consegue absorver porque vai também entupindo as raízes, né? Então a planta vai entrando em falência. Seu Rafael lembra com tristeza da lavoura que começou a produzir há 24 anos. O que antes eram fileiras que misturavam o verde e o laranja dos pés carregados de Poncã, hoje se transformou em clareiras, pasto descampado e sem vida. Começamos a conviver com essa doença em 2007. Essa doença, no início, ela infectava os pés, mas a gente aprendeu a controlar naquele começo, arrancava os pés doentes e continuava produzindo. Até que chegou o ano passado, 2024, 23 para 24, a coisa explodiu de vez. Explodiu aí, o índice ficou na faixa de 80%, 90% de contaminação. Aí ficou impossível. Você vê aí as frutas, vocês não estavam filmando agora mesmo, as frutas completamente deformadas, não tem valor comercial. Então você não tem o que fazer, é jogar dinheiro fora. Então tem que arrancar e partir para outra. O cenário traçado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, é preocupante. Relatórios indicam que, se nada for feito, a safra de 2025 pode perder 70% da produção e até 90% nas próximas colheitas de 2026 e 2027. A estimativa deste ano de 34,5 mil toneladas de tangerina Poncã e outras variedades corre o risco de ser a última a registrar crescimento. Impacto brutal na economia do município, né? Muitos produtores que só são citricultores estão passando uma dificuldade muito grande porque é disso que eles viviam, né? Não eram cafeicultores também, não tinham outra atividade, não sei citricultura. Então, para eles, a situação é mais difícil ainda. Segundo a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, Campanha tem 2.000 hectares plantados de Poncã, dos quais 150 precisam ser erradicados imediatamente. E o número pode crescer nos próximos meses, conforme novas áreas forem confirmadas como contaminadas. Diante do avanço, a Prefeitura decretou emergência fitossanitária. Esse decreto, após ouvir todas essas entidades, ele foi baseado em notas que essas entidades, como a Emater, como o IMA e como a própria Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, nos subsidiou tecnicamente para fazê-lo. A Defesa Civil do Estado classificou como um desastre, né, biológico, e o município, diante dessa parte, toda essa parte técnica, compreendeu e tomou essa decisão para garantir segurança jurídica das próximas ações de suporte a esses produtores, mas também para garantir melhores condições desses produtores com as instituições financeiras, com os bancos, para conseguir melhores condições, renegociações de prazos, enfim, tanto para promover a erradicação, o arranquio desses pomares, mas também para pensar aí nos próximos passos no que se refere à diversificação da produção, novas culturas, enfim, para que diminua de fato o impacto econômico na cidade. Sem alternativa, produtores já começaram a substituir a Poncã por outras culturas. Rafael explica que vai plantar 13 hectares de café e uns 10 hectares de abacate. Sobre o futuro da Poncã, ele faz um desabafo. Infelizmente, se não surgir um fato novo, uma cura, algo que a ciência descubra que possa controlar essa praga, acabou mesmo. Não tem mais. Aqui na região já era. Nesse ritmo, seguimos para o Triângulo Mineiro para acompanhar as orientações sobre o cultivo de hortaliças, seja para o consumo familiar ou para a produção comercial.
Uma nova cartilha da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais oferece orientações sobre como iniciar ou aprimorar o cultivo de hortaliças. O material é voltado tanto para quem deseja cultivar hortaliças para o consumo familiar, quanto para quem pretende investir na produção comercial. Visitamos uma propriedade em Uberlândia que segue as indicações descritas na cartilha. O Oswaldo é engenheiro agrônomo da Emater MG, ele acompanha de perto a horta do produtor e explica por onde começar. O ideal é que a pessoa procure uma assistência técnica, né, para receber as indicações do que fazer, né, e a gente costuma começar olhando a área, vendo a possibilidade. Isso tudo depende do objetivo da horta, né, se é uma horta familiar, se é para o consumo da família ou mesmo para a venda, né. Pode vender na merenda escolar, no Ceasa, então a gente tem que fazer o planejamento, né, o tamanho da área de acordo, né, com a clientela que a gente vai atender. Para ter acesso à cartilha, basta a pessoa entrar no site da Emater, né, www.emater.mg.gov.br, e lá tem um ícone que chama Livraria Virtual. Clicando ali, ele vai ter acesso a mais de 100 cartilhas nas mais diferentes temas, né, desde hortaliça, fruticultura, criação de animais, bovinocultura, agroindústria, diversas áreas realmente. A cartilha destaca a importância do planejamento adequado, que deve começar pela escolha do espaço. Para hortas domésticas, o recomendado é um espaço de 35 a 50 metros quadrados, enquanto para quem busca produção comercial, a área pode variar, pois depende de uma análise mais detalhada da demanda do mercado. É bem variável, né? Porque depende assim, igual alface, né, ocupa uma área pequena, um canteiro, né, e a rotatividade é muito grande. Então você tendo diversos canteiros para você fazer essa diversificação e você tem sempre ter, né, a hortaliça disponível, né. Outro aspecto fundamental tratado na cartilha é a escolha de sementes e mudas de qualidade. Antes do plantio, é importante realizar a análise do solo e, se necessário, aplicar calcário para corrigir a acidez. O engenheiro agrônomo da Emater faz o alerta para a importância de escolher as variedades corretas de acordo com cada época do ano. O que a gente recomenda, se for, no caso, a muda, comprar de um viveiro idôneo, né, que forneça uma muda de qualidade, né, para que não tenha problema de pragas, de doenças, e assim, escolhendo também a variedade adequada a cada época de plantio. Sebastião é agricultor familiar e cultiva hortaliças há 5 anos. A motivação para a mudança de ramo veio após uma visita a um sítio em Brasília, onde teve contato com a plantação de hortas. O que me incentivou foi que eu fiz uma visita lá no sítio Sementeiro em Brasília, e lá eles têm a variedade de hortaliça. E quando eu fiz essa visita lá, eu interessei pela plantação de folhas, de horta, e isso começou em 2020. De 2020 para cá eu estou mexendo com hortaliça. E antes eu mexia com gadinho de leite, mas só que era aquela peleja, você não dava resultado, então deu do momento que eu comecei a plantar hortaliça, eu vi que dava um resultado bem melhor. Essa variedade de alface que você vê na imagem é a Crespa, e ela foi plantada há cerca de 13 dias atrás. O tempo de colheita leva em torno de 30 a 35 dias, e ela vai ficar como essa daqui. Por semana, o produtor Sebastião colhe em média 3.000 pés entre alface americana, Crespa e cebolinha. A assistência técnica da Emater Minas acompanha os produtores de perto, ajudando no manejo do solo e na saúde das plantas. Qualquer problema na lavoura, Sebastião sabe que pode contar com esse suporte, o que trouxe mais segurança e bons resultados. Última pausa aqui no Café com TV especial de Natal. Não saia daí porque tem muita coisa boa aqui no programa. O Café com TV já está aqui de volta, lembrando que essa é uma edição especial de Natal. E veja só o trabalho da Cocatrel aqui na nossa região. Uma noite de gala marcou a cerimônia Melhores Cafés Cafeína Cocatrel, safra 2025-2026. O evento foi realizado na cafeteria Cocatrel, em Santana da Vargem.
e reuniu diretoria, conselho, cooperadas, parceiros institucionais, convidados e a imprensa para celebrar a excelência de cafés especiais produzidos pelas mulheres que atuam na cooperativa. Esse programa Melhores Cafés Cafeína Cocatrel nasceu o ano passado. Nós temos uma marca do Cafeína, que é uma marca regular, que é oferecida no mercado, nas nossas lojas online, na cafeteria. E o ano passado nós criamos as marcas dos melhores cafés produzidos por mulheres, por cidade, ou seja, nós estamos trabalhando aí a valorização, inclusive, das regiões. E nós temos este ano 8 mulheres que conseguiram ter cafés acima de 87 pontos no critério da SCA, Associação de Cafés Especiais. Ainda de acordo com Lúcio Caldeira, as produtoras premiadas atingiram pontuação igual ou superior a 87 pontos. Então, elas fazem parte daquele clube, o 87+, e foram as vencedoras por cidade. Tem cafés de diferentes perfis, para você ter ideia, nós temos 5 que têm produção acima de 1.000 metros de altitude, 3 abaixo de 1.000. Nós temos variedades diferentes. Por trás dos cafés premiados está uma estrutura organizada de apoio ao desenvolvimento feminino na cafeicultura. O grupo Cafeína Cocatrel foi criado para fortalecer a presença das mulheres na cooperativa. O grupo ele existe desde 2019. Hoje a gente tem mais de 3.000 mulheres. Dessas 3.000 mulheres, mais de 2.180 mulheres, elas são as titulares, ou seja, elas são as donas dos lotes, né, dentro da cooperativa. E o grupo ele veio com esse intuito mesmo, assim, de levar o conhecimento para essas mulheres, levar as técnicas para o campo, realmente para a gente chegar num momento como esse, de ter cafés de excelente qualidade. Para chegar aos cafés premiados, a Cocatrel adota um processo amplo de avaliação, analisando todas as amostras recebidas ao longo da safra. Com certeza. Até a gente ousa um pouco, não chama propriamente de concurso, porque nós analisamos todos os cafés que entram. Então a gente inova e traz uma premiação, certo? Que é diferente sutilmente dos outros, mas a gente analisa todas as 50.000 amostras que entram na cooperativa, tira os melhores cafés Cocatrel e dentro desses, dos 14 premiados, nós tivemos 8 de mulheres entre os melhores cafés Cocatrel. Nesta safra, 32 produtoras da cooperativa alcançaram a pontuação acima de 87 pontos. Dentre elas, 8 mulheres que foram homenageadas como produtoras dos melhores cafés das respectivas cidades, representando municípios do sul de Minas. Então nós estamos premiando aqui reconhecimento da valorização e do empenho feminino em transformar a cafeicultura. Então, houve uma evolução medonha da última edição para cá, tanto nos cafés Cocatrel como no Cafeína. As mulheres se dedicaram muito, estão se desenvolvendo e realmente assumindo protagonismo. Além do reconhecimento técnico, os cafés premiados passam a receber uma política específica de valorização, sendo exportadas com um valor agregado, transformando em cafés industrializados da marca Cocatrel. O Grupo Cafeína Cocatrel é um case de sucesso da cooperativa, é reconhecido no Brasil inteiro como um dos pioneiros nessa valorização da mulher produtora. E ele faz uma série de questões, ou seja, ele trabalha manejo de pré-colheita, de pós-colheita, ou seja, ele ajuda a mulher a produzir o café de qualidade. Nesse modelo, as produtoras recebem ainda 10% da receita da venda desses cafés, criando uma conexão direta e transparente entre quem produz e o consumidor final. É um esforço que a gente faz na roça, na agricultura, mas depois a gente tem a recompensa. Eu acho que todas as mulheres deveriam fazer parte do Cafeína, que a gente fica muito feliz de fazer parte da Cafeína, da Cocatrel, que eles ensinam a gente bastante, a gente vai aprendendo a gente lidar com o nosso café, porque cada dia é um aprendizado que a gente aprende. A Cocatrel destaca que o trabalho dessas produtoras passa a representar a vitrine da qualidade dos cafés da cooperativa no Brasil e no exterior, reforçando o compromisso com a excelência e a valorização dos cooperados. É uma emoção muito grande, né? Porque é um ano inteirinho que você dedica para fazer um café especial. Fazer um café especial já é difícil. Imagina fazer um café premiado. É muito mais além, é muito complexo. Então eu estou muito feliz. Foram 8 amostras premiadas, as melhores de 8 cidades onde a Cocatrel atua.
Amostras criadas, produzidas por mulheres guerreiras e batalhadoras que fazem parte da história da cooperativa. Elas estão vindo, batalhando por um café de maior qualidade, investindo em suas fazendas, fazendo sucessão das propriedades, transformando um mundo melhor, com mais diversidade de gênero, onde elas aparecem, tomam protagonismo. Tudo isso dentro de um contexto, ainda recebem um café, pelos seus cafés, um adicional nas exportações, por serem de mulheres. É um círculo virtuoso, na verdade. E o Café com TV, edição especial de Natal, fica por aqui. Você pode rever tudo novamente no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais, TV Alterosa Sul de Minas e @Café com TV. Eu desejo todos vocês, produtores rurais, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Mas semana que vem estamos de volta com mais notícias do agronegócio. Um beijo e boas festas.